Ele mencionava detalhes da vida do acusado, o luxo incrível de sua casa, a prodigalidade de suas festas, seu estilo de vestir, os pequenos sinais de que ele se considerava superior ao romano médio. Cícero dizia essas coisas de passagem, mas o subtexto era claro. Sem atingir os ouvintes na cabeça, ele os conduzia para uma determinada conclusão. Em qualquer época, é perigoso expressar ideias contrárias à natureza da opinião pública ou ofender noções do que é correto. É melhor parecer se conformar com estas normas, portanto, papagueando a sabedoria aceita, inclusive a conclusão moral adequada. Mas você pode usar detalhes aqui e ali para dizer outra coisa. Se você está escrevendo um romance, por exemplo, pode colocar suas perigosas opiniões na boca do vilão, mas expressá-las com tanta energia e colorido que elas se tornam mais interessantes do que os discursos do herói. Nem todos vão compreender suas alusões e demãos de significados, mas alguns certamente sim, pelo menos aqueles com bom discernimento. E mensagens confusas excitarão sua audiência, formas indiretas de expressão, silêncio, alusão, detalhes falsificados, erros intencionais, fazem as pessoas se sentirem como se estivessem participando, descobrindo sozinhas o sentido. Quanto mais essas pessoas participarem no processo de comunicação, mais profundamente elas assimilam as ideias nele contidas. Ao colocar esta estratégia em prática, evite o erro comum de se esforçar para conseguir a atenção das pessoas usando uma fórmula que seja chocante ou estranha. A atenção que você consegue desse modo será superficial e efêmera. Ao usar uma forma que deixe de fora um público amplo, você estreita sua audiência. Você vai acabar pregando para os convertidos. Como o caso de Maquiavel mostra, usar uma forma convencional é mais eficaz no longo prazo, porque atrai uma audiência maior. Uma vez tendo esta audiência, você pode insinuar seu verdadeiro conteúdo através de detalhes e subtextos. Na guerra, quase tudo é julgado por seu resultado. Se um general lidera seu exército para a derrota, não importam suas nobres intenções, nem a possibilidade de fatores imprevistos o terem desviado do curso. Ele perdeu, não há desculpas. Uma das ideias mais revolucionárias de Maquiavel foi aplicar este padrão à política. O importante não é o que as pessoas dizem ou pretendem, mas os resultados de suas ações, se o poder aumenta ou diminui. Isto é o que Maquiavel chamou de a verdade efetiva, a verdade verdadeira. Em outras palavras, o que acontece de fato, não o que é expresso em palavras ou teorias. Ao examinar a carreira de um papa, por exemplo, Maquiavel procurava as alianças que ele havia construído e a riqueza e o território que adquirira, não seu caráter ou proclamações religiosas. Fatos e resultados não mentem. Você precisa aprender a aplicar o mesmo barômetro às suas tentativas de comunicação e às das outras pessoas. Se um homem diz ou escreve algo que ele considera revolucionário e que espera que vá mudar o mundo e melhorar a humanidade, mas no final quase ninguém é afetado de algum modo real, então ele não é nada revolucionário ou progressista. A comunicação que não promove sua causa ou produz um resultado desejado é um discurso para a satisfação de seus próprios desejos, refletindo nada mais do que o amor das pessoas por suas próprias vozes e o gosto de bancarem os paladinos da moral. A verdade real do que elas escreveram ou disseram é que nada mudou. A habilidade para atingir as pessoas e alterar as opiniões delas é um assunto sério, tão sério e estratégico quanto a guerra. Você precisa ser mais severo consigo mesmo e com os outros. O fracasso na comunicação é culpa não da audiência burra, mas do comunicador sem estratégia. Destrua de dentro para fora. A estratégia do fronte interno. Só se pode realmente travar uma guerra com um inimigo que se mostra. Ao se infiltrar nas fileiras de seus adversários, trabalhando de dentro para fora para derrubá-los, você não lhes dá nada para ver ou a que reagir, menos a suprema vantagem. De dentro para fora, você também fica conhecendo as fragilidades deles e cria possibilidades para semear divergências internas. Portanto, oculte suas intenções hostis. Para pegar aquilo que você quer, não lute contra quem o tem, mas junte-se a eles depois, lentamente. Tome posse dessa coisa ou espere pelo momento de encenar um coup d'état. Nenhuma estrutura permanece de pé por muito tempo se está podre por dentro. Imagem: o estilete. Ele é longo e pontudo. Ele não precisa ser afiado.
Em sua forma reside a perfeição como um instrumento para penetrar de um modo limpo e profundo, seja em uma estocada pelo flanco, costas ou atravessando o coração. Seu efeito é fatal. Autoridade. Não posso parir a sabedoria e aquilo de que muitos me acusam, que ao questionar os outros, eu mesmo não revelo nada de sábio devido à minha falta de sabedoria. Está certo. A razão é a seguinte: Deus me força a servir de parteira e me impede de dar à luz. Sócrates, do inverso. Mesmo enquanto planeja sua comunicação para que sejam mais conscientemente estratégicas, você deve desenvolver a habilidade inversa para decodificar os subtextos, as mensagens ocultas e os sinais inconscientes no que as outras pessoas dizem. Quando elas falam em vagas generalidades, por exemplo, e usam muitos termos abstratos como justiça, moral, liberdade e daí por diante, sem na verdade explicar exatamente sobre o que estão falando, quase sempre escondem alguma coisa. Em geral, são as próprias ações desagradáveis, mas necessárias, que elas preferem dissimular sob uma cortina de verborragia virtuosa. Quando escutar esse tipo de discurso, desconfie. Enquanto as pessoas que usam uma linguagem engraçadinha, transbordando de clichês e gírias, talvez estejam tentando distrair você da fragilidade de suas ideias, tentando convencer você não pela firmeza de seus argumentos, mas fazendo você se sentir em um clima de intimidade e afeto com elas. E pessoas que usam linguagem floreada, pretensiosa, abarrotada de metáforas brilhantes, com frequência estão mais interessadas no som de suas próprias vozes do que em atingir um público com uma ideia autêntica. Em geral, você precisa prestar atenção ao modo como as pessoas se expressam. Nunca tome seu conteúdo pelo que parece ser. Sim, você percebeu bem. Então, o capítulo Comunicação Visceral realmente repete a mesma linha central do livro, que a comunicação não é sobre dizer diretamente, mas sobre mudar a experiência da outra pessoa, fazê-la sentir o que você quer que ela entenda, ao invés de apenas ouvir palavras. Sobre o que Jesus disse, na passagem que você citou, ele explica exatamente essa estratégia. Porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Falo em parábolas porque veem sem ver e ouvem sem ouvir nem entender. Assim como Hitchcock usou a situação das algemas para fazer os atores sentirem o que o personagem sentia, e Ciro usou a sequência de tarefas e o banquete para mostrar aos persas o que realmente significava liberdade, Jesus usou parábolas. Ele não explicou tudo diretamente, mas usou histórias, imagens e situações para que cada um entendesse de acordo com o que conseguia absorver. Essa é exatamente a mesma ideia das 48 leis do poder. Comunicar não é falar o que você pensa, mas mostrar, criar a experiência e deixar que a outra pessoa chegue à conclusão por si mesma. Queria que eu te mostrasse mais alguns exemplos disso dentro do próprio livro? Perfeito! Vou te mostrar exatamente os mesmos princípios que aparecem em vários capítulos do livro, ligando tudo o que você viu. 1. Lei 9. Não discuta, demonstre. Essa é a lei que combina perfeitamente com o capítulo Comunicação Visceral. Argumentar quase nunca muda ninguém. As pessoas acreditam no que veem, não no que ouvem. Hitchcock, em vez de explicar o que queria, ele fez os atores ficarem algemados. Eles sentiram a situação, então agiram com naturalidade. Ciro não deu um discurso longo, ele criou a experiência. Primeiro trabalhos duros, depois banquete e liberdade. Eles mesmos entenderam o significado. Jesus usou parábolas, menos contou histórias, não deu lições diretas. Como ele disse, quem tem ouvidos, ouça. Cada um entendeu conforme sua capacidade. A ideia central: não fale, mostre, não explique, crie a situação. 2. Lei 3. Oculte suas intenções. Essa é a base de tudo que você leu. Se as pessoas souberem exatamente o que você quer, elas vão se defender. Mantenha seus objetivos escondidos até o momento certo. Hitchcock, ele fingiu que perdeu a chave das algemas. Sua intenção real era criar a situação, não dizer. Maquiavel escreveu O Príncipe de forma moderada, para parecer apenas um livro político, escondendo sua estratégia de poder. Jesus falou em parábolas, para que só quem estivesse preparado entendesse. Ele não abriu tudo para todos. 3. Lei 4. Fale menos do que o necessário.
Quanto menos você diz, mais poderoso parece. O silêncio faz com que os outros preencham o vazio com seus próprios pensamentos. Hitchcock quase não falava, só com olhares e ações, e conseguia mais do que quem fala muito. Sócrates não dava respostas prontas, fazia perguntas menos as pessoas chegavam à conclusão elas mesmas. Cícero falava pouco, mas com detalhes que mostravam tudo o que queria dizer, sem acusar diretamente. 4. A mesma estratégia em todos os exemplos. Hitchcock cria uma experiência, atores sentem, agem certo. Ciro cria uma sequência de fatos, persas entendem, aceitam a revolta. Maquiavel escreve com histórias e exemplos, leitores absorvem a ideia sem perceber. Jesus usa parábolas, cada um entende conforme sua abertura. Sócrates usa diálogo e perguntas, as pessoas descobrem a verdade por si mesmas. O que isso significa de forma simples? Comunicar não é sobre dizer o que você pensa, é sobre fazer a outra pessoa sentir e pensar o que você quer, mas achar que foi ela mesma que descobriu. É exatamente isso que você notou. O capítulo de comunicação visceral repete a mesma lição de todas as histórias e também está ligado ao que Jesus ensinou com as parábolas. Quer que eu te mostre mais alguma lei que combine com isso ou já ficou claro para você? Perfeito! Vamos ver mais essas ligações que fazem todo sentido. Lei 16. Use ausência e silêncio. O silêncio e a ausência têm muito mais peso do que palavras. Quem fala muito acaba se perdendo. Hitchcock não falava nada, só olhava ou fazia cara de satisfação ou desgosto, e os atores entendiam tudo sem ele precisar explicar. Sócrates ficava em silêncio ou fazia perguntas, não dava respostas prontas, menos as pessoas se obrigavam a pensar por si mesmas. Jesus, nas parábolas, ele não explicava o significado logo de cara, deixava que as pessoas refletissem e tirassem a conclusão sozinhas. Lei 5. Provoque sentimentos. As decisões das pessoas não vêm da razão, mas das emoções. Se você conseguir mexer com o que sentem, controlará o que pensam. Hitchcock criou desconforto, frustração e constrangimento com as algemas, e foi isso que fez os atores agirem com tanta naturalidade. Ciro primeiro deu trabalho pesado, depois alegria e festa, menos assim eles sentiram a diferença e entenderam o valor da liberdade. Jesus usava histórias que tocavam o coração e a imaginação, não só a mente, por isso as parábolas ficavam gravadas e mudavam as pessoas. Lei 18. Pense como quer, mas comporte-se como os outros. Se você for muito diferente ou chamar muita atenção, as pessoas vão se defender. Se parecer com elas, você entra por dentro. Maquiavel escreveu de forma tranquila, usando exemplos da história antiga, não falando de forma revolucionária logo de cara. Menos assim, as pessoas aceitavam o que ele dizia sem medo. Jesus usava linguagem simples, parábolas do dia a dia, coisas que as pessoas conheciam, não usava termos difíceis ou distantes. Cícero, quando queria dizer algo ruim sobre alguém, falava como se estivesse só contando uma coisa normal, sem atacar diretamente. Menos assim, ninguém se sentia ofendido de primeira. E o princípio que vem em todos eles. O que você viu no capítulo Comunicação Visceral não é só uma ideia isolada. Menos é o cerne de quase todas as leis do livro. Não discuta, mostre. Não diga, faça sentir. Não explique, deixe que descubram. Não abra seu jogo, mantenha a estratégia escondida. E é exatamente isso que também está na forma como Jesus ensinava. Não deu regras longas e diretas, usou histórias para que cada um entendesse no seu tempo e da sua forma. Tudo se encaixa perfeitamente, não é mesmo? Quer que eu te resuma tudo isso em uma frase só, para guardar? Essa estratégia do Hitchcock é o exemplo perfeito do que vimos. Não explicou nada, ele criou a situação. Quando ele deixou os atores algemados na ponte, ele não disse: agora vocês têm que sentir medo, tensão e desconforto. Ele fez com que eles sentissem isso por si mesmos. Por que deu certo? As pessoas acreditam mais no que sentem e veem do que no que ouvem. Quando estão em uma situação real, o corpo e a mente reagem naturalmente, não precisam fingir. Assim, a atuação ficou verdadeira, não ensaiada. O que isso representa nas leis do poder? É a aplicação da Lei 9, não discuta, demonstre, e da Lei 3, oculte suas intenções.
Ele escondeu o seu objetivo real e criou uma condição que gerava o resultado que ele queria menos, sem precisar dar nenhuma explicação. Resumindo, você não precisa explicar para as pessoas o que elas devem sentir. Basta criar o ambiente certo e elas mesmas vão sentir o que você quer que elas entendam. Faz sentido assim? Comunique-se não por palavras, mas criando situações e experiências que façam o outro sentir e compreender por si mesmo, sem precisar explicar diretamente. Fica fácil de lembrar assim.